E aí, meu povo do canal Causas de Cordel, tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim, você não perde nenhuma novidade. E se você quiser fazer parte dos nossos colaboradores e ter seu nome nos créditos finais de nossas animações, é só se tornar membro do canal. E agora, deixa um like e vamos embora ver esse vídeo, rapaz! O lobisomem de Portelinha. Fabiana voltava de seus programas naquela madrugada. Já tinha feito um dinheiro suficiente e achava que já estava bom para aquela noite. Nem sempre conseguia um cliente como aquele rapaz, educado, e a tinha tratado tão bem. Era do tipo de rapaz por quem ela se apaixonaria. Nem parecia que ele queria só um programa. Parecia mais amor, pensava ela. Já passei do tempo de acreditar em conto de fada, falou a moça. Aquela noite estava muito fria e as ruas escuras apenas iluminadas pela lua cheia. Um silêncio assustador reinava nas ruas desertas. Mas Fabiola não sentia medo nenhum. Estava acostumada a andar de madrugada desde os 14 anos e agora aos 26 já achava bem melhor aquela hora do que de dia. De dia, as pessoas a olhavam pelos cantos dos olhos, fora que muita gente a odiava ali no bairro, principalmente as mulheres. Tinha aprendido que assombrações da noite não existem, e aquelas horas da madrugada se sentia bem melhor do que de dia. Mas algo observava Fabiola de longe, algo terrível que ela jamais podia imaginar que existisse. Fabiola continuava a caminhar sem notar o vulto negro que a seguia se escondendo pelos cantos mais escuros da rua. Se ela olhasse para trás aquela hora, ia ver dois olhos vermelhos que teimavam em aparecer nas sombras da noite. O lobisomem sempre se escondia no escuro e esperava a moça se afastar mais para poder sair de um ponto escuro para outro. Sua boca salivava ao sentir o cheiro do perfume da moça. Fabiola ainda pensava no cliente daquela noite, quando ouviu passos. Decidiu não olhar para trás e fingir que não tinha ouvido nada. Percebeu que os passos paravam e em seguida voltavam de novo. Às vezes devagar e outras vezes mais rápidos. Acostumada com a vida perigosa na madrugada, Fabiola sempre levava uma faca na bolsa. Aquela não ia ser a primeira vez que ela ia usar aquela faca. Ela só tinha medo que a outra pessoa estivesse com um revólver ou outra arma de fogo. Com a faca nas mãos, apressou o passo. Ainda faltava um pouco para chegar em sua casa. Aquele cachorro quase mata a Fabiola do coração. O pitbull, trancado no quintal da casa onde era criado, ao ver Fabiola se aproximar, pulou latindo na grade e quase arrebenta. Aquilo deixou Fabiola ainda mais nervosa. O cão logo parou de latir depois que a moça se afastou um pouco. Os passos atrás dela tinham parado. Fabiola respirou mais aliviada. De repente, o cachorro que a tinha assustado voltou a latir. Só que dessa vez com mais fúria. Foi quando Fabiola parou e olhou para trás. Não tinha ninguém, mas o cachorro continuava a latir em direção à casa em frente a que ele estava. Deve ser algum gato, pensou Fabiola. Ia voltar a andar quando viu que tinha algo se escondendo atrás de um mato alto que crescia na frente daquela casa. Parecia ser alguém se escondendo. Com a faca nas mãos, Fabiola pensou ser algum dos caras do centro da cidade que volta e meia tentavam mexer com ela. Se esse safado está se escondendo é porque está desarmado, pensou ela, indo na direção daquele vulto que se escondia atrás da moita de mato. Fabiola seguiu para frente da casa, onde há pouco tinha levado um susto com o pitbull. O cachorro continuava a latir com muita raiva. Fabiola estava furiosa, sempre tinha aqueles sujeitinhos que achavam que podia de tudo com ela. Fabiola já ia começar a esculhambar quando chegou mais perto e viu umas pernas peludas esquisitas. Aquelas não eram pernas de gente, pensou ela.
foi quando viu aquele rosnado. Fabíola sentiu um calafrio gelar suas espinhas. De repente, o pitbull deu um ganido e numa carreira danada foi se esconder dentro da casa dele. Fabíola, ao ver a reação de medo do cachorro, percebeu que estava diante de uma coisa terrível. Aquele rosnado não era de qualquer bicho não. Era o lobisomem que de vez em quando ouvia o povo contar causas por ali. Nunca tinha acreditado nessas histórias. Em mais de 10 anos, andando por aquelas madrugadas, nunca tinha visto nada de anormal. De assombração, só a dos vivos que andavam pela noite da cidade. O lobisomem deu um salto na direção de Fabíola. A moça ergueu a faca. Parecia um cachorro doente de raiva. O cheiro podre de carniça subia no ar. O lobisomem não parava de olhar o corpo de Fabíola. A criatura maligna babava de cair baba no chão. Sendo a assombração sabida, o lobisomem esperava o momento de atacar e não se ferir com aquela faca. Fabíola tentava entender tudo o que acontecia. Pensava ser um pesadelo. Sua mente não era capaz de entender como uma criatura daquelas fosse possível existir. Se virou e correu. Quando Fabíola olhou para trás, não viu mais nada. Foi quando o medo tomou ela. Enquanto corria, imaginava que o lobisomem podia aparecer de qualquer lugar. Continuou a correr e logo já via sua casa lá na frente. A criatura apareceu de repente numa das encruzilhadas, bem na frente de Fabíola. Ela começou a gritar por socorro e correu em direção a uma das ruas. Novamente, olhou para trás e não viu mais o lobisomem. Fabíola entrou em uma antiga casa em construção que há anos nunca tinha sido concluída. Nos fundos da construção, ela viu um amontoado de telhas quebradas, madeira e metralhas. Se escondeu embaixo das telhas e começou a fazer as orações que tinha aprendido quando criança. Escondida atrás dos entulhos, Fabíola tinha uma visão toda da casa à sua frente. Ficou em silêncio. Num pulo, o lobisomem apareceu de repente. A criatura procurava por ela. Aquele ser levantou a cabeça e começou a farejar o ar. Fabíola ouviu o som dos fungados e viu o lobisomem se aproximando. Teve medo dele sentir o cheiro do seu perfume, que era bem forte. O ser vinha se aproximando cada vez mais. Escondida, Fabíola, ainda prendendo a respiração, olhava aquele ser vindo em sua direção. De repente, a criatura virou a cabeça, parecendo ouvir alguma coisa da rua. E correu em direção à rua. Fabíola ouviu vozes de pessoas vindas da rua. Com certeza, alguma daquelas pessoas tinha ouvido seus gritos de socorro e saíram à rua. Ali, todo mundo a conhecia. O lobisomem tinha voltado e bem na hora que Fabíola ia gritar por socorro, a criatura voltou farejando o ar de novo. Ela parecia não se importar com as pessoas na rua. Já devia ser umas 3 da manhã àquela hora. A criatura diabólica permaneceu ali até que as pessoas entraram em casa de novo. E sumiu assim que o sol começou a iluminar. Fabíola ainda esperou alguns minutos e então rapidamente saiu dos entulhos. O calor do sol já começava a surgir. Quando olhou a rua, ainda estava vazia. Olhou no relógio, eram 10 para as 5 da manhã. Mas antes de sair da casa em construção, Fabíola viu alguém passar rapidamente vindo da encruzilhada. Era Dudinha e estava todo sujo. Fabíola, nessa hora, ligou uma coisa a outra e chegou à conclusão de que ele era o lobisomem. Dudinha era cria dali mesmo. Todo mundo conhecia ele. Apesar de ter problemas mentais, Dudinha trabalhava fazendo frete no mercado e outros serviços para os moradores. Todo mundo gostava dele, pois apesar de ter, uma vez ou outra, uma crise, nunca tinha agredido ninguém. Sua mãe, Dona Valéria, também era muito querida ali. Era religiosa e sempre ajudava os vizinhos com rezas e orações. Desde que Dudinha era pequeno, que ela lavava a roupa para fora para sustentar o filho, pois ao saber dos transtornos do menino, o pai abandonou a família com Dudinha ainda com 4 anos. Recebiam ajuda do governo, mas para viverem não dava para nada. Era preciso Dona Valéria trabalhar mesmo com seus quase 70 anos. Quando era mais ou menos umas 8 horas da manhã, na rua se ouvia uma gritaria. Era Fabíola na porta de Dona Valéria. Ela acusava Dudinha de querer atacar ela de madrugada na forma de um lobisomem.
Minha filha, Dudinha nunca ia fazer isso. Não tem cabimento essa história de lobisomem, dona Fabiola. Ele tem problema e às vezes corre mesmo de madrugada, mas não mexe com ninguém. É o efeito dos remédios controlados que ele toma, dizia dona Valéria, tentando manter a calma de pessoa religiosa, mas dava para se notar a raiva que ela tinha de Fabiola naquela hora. Dudinha a tudo observava calado, com um ar de tristeza. Parecia que ele nem sabia que estavam falando dele. Fui eu não, disse Dudinha. Muita gente ali começou a falar que já tinha visto ou ouvido lobisomem nas madrugadas. Era um caos muito antigo ali, e que volta e meia virava assunto entre o povo. Dudinha começou a tremer e a chorar. Sua mãe tentava lhe acalmar. De repente, Dudinha teve um ataque, e dona Valéria, com raiva de tudo, entrou para dar algum calmante a ele. Após esse doido me perseguiu e quase me ataca se eu não corro, falou Fabiola, e se virando para o povo que assistia àquela discussão de longe. E vocês tomem cuidado, principalmente vocês mulheres e quem tem filha. Eu vi como ele estava pro meu lado quando estava virado lobisomem. Eu escapei, mas e vocês? Vão escapar quando ele atacar uma de vocês? Ele é doido, e se matar ou fizer algum mal a nós mulheres, ele não vai preso. E nós, como ficamos? Que história é essa, Fabiola? Onde já se viu uma mulher feita e vivida com a história de lobisomem? E ainda que lobisomem existisse, pelo que você contou, você não viu ele se transformar no Dudinha, viu? Você não tem como provar nada disso, Fabiola. Além do mais, mesmo ele tendo seus problemas, ele é boa gente e nunca fez mal a ninguém, disse seu Zé, um dos vizinhos. Fabiola ficou surpresa com seu Zé defendendo Dudinha. Ela sabia que seu Zé, mesmo casado, vivia arrastando uma asa para ela. Não podia passar na rua que ele soltava uma gracinha ou uma cantada. Eita morena cheirosa, dizia ele para ela, sempre longe dos olhares da esposa. Fabiola pensou em desmascarar a honestidade de seu Zé ali mesmo, mas preferiu se calar, e saiu dizendo que todos deviam tomar cuidado com Dudinha. Nem todo mundo é o que a gente pensa que é, disse ela indo embora. Na noite daquele mesmo dia, Fabiola saía de casa para sua rotina de madrugada, mas na esquina da rua, alguém esperava por ela. Era seu Zé. Fabiola, deixa eu ter uma prosa com você? Perguntou ele. Fale logo, seu Zé, que eu não tenho a noite toda. Tempo é dinheiro, falou Fabiola com raiva. Eu não queria magoar você não. Apenas falei aquilo para defender Dudinha. Ele é gente boa. Não quero que você fique com raiva de mim não. Você sabe quanto lhe quero bem, não sabe? Disse ele segurando o braço da moça. Me solte, seu Zé. Sua mulher sabe que você está aqui? Se não sabe, eu vou começar a gritar o nome dela agora mesmo. Disse Fabiola com muita raiva e na hora seu Zé a soltou. Fabiola seguiu seu caminho enquanto seu Zé a esculhambava de todos os nomes feios que conhecia. Em seu ponto, Fabiola viu chegar o cliente da noite passada, que a tinha tratado tão bem. Achou que ele fosse chamá-la de novo, mas acabou saindo com uma das colegas dela. Por um segundo, ficou triste, mas sabia que na noite não existe amor verdadeiro. Depois de uma noite cansativa, Fabiola voltava para casa. Dessa vez, olhava para os cantos e para todo lugar escuro. Estava com a faca na mão. Pensava em comprar um revólver para se proteger. Chegou em casa tranquila e nem sinal do lobisomem. Mal sabia ela que era observada de longe. O lobisomem só foi embora assim que ela entrou. Ele seguiu se escondendo pelas sombras da noite até a encruzilhada, onde ficou um bom tempo escondido nas sombras de uma árvore. Quando o dia começava a clarear, rolou no meio do encontro das ruas e começou a se tremer. Alguns minutos depois, Dudinha se levantou. Era ele o lobisomem. E estava com raiva, pois tinha uma paixão por Fabiola e agora muitos suspeitavam que ele era realmente o lobisomem. Paulinha caminhava pela rua. Tinha marcado um encontro com um namorado às escondidas. Esperou que todos dormissem para abrir a porta e escapar. Não tinha medo de andar de madrugada, pois volta e meia ela e suas amigas iam a bailes e shows que terminavam muitas vezes pela manhã. Tinha conhecido Carlos, o seu novo namorado, na escola. E assim que ela largou no dia anterior, já estava marcado aquele encontro.
Como dessa vez não tinha as amigas para dar uma desculpa, decidiu ir sozinha assim que todos em sua casa dormissem. Dizia que já era mulher e quem olhasse pensava mesmo ser uma adulta, mas tinha apenas 15 anos. Mas se realmente fosse alguém experiente, saberia que a madrugada pode ser terrível e macabra. De não muito longe, a menina era seguida. Algo se escondia nas sombras. Se fosse esperta como achava, teria olhado para trás e, se tivesse feito isso, veria algo se escondendo nas partes mais escuras da rua, naqueles lugares onde a luz da lua ou dos postes não chegavam a iluminar. A menina de repente sentiu uma sensação de que alguém lhe observava. Um arrepio gelou sua espinha. Diferente dos fins de semana que costumava voltar tarde, naquela hora ninguém estava na rua. Era uma quarta-feira. Foi quando começou a sentir medo. Pensou em voltar para casa, mas já tinha marcado tudo e não queria ser chamada de fuleira. Tarde demais. Um vulto surgiu da escuridão e a derrubou. Paula nem sequer conseguiu gritar. Pela manhã, a polícia já estava no local. As conversas diziam que uma adolescente por nome Paula, de 15 anos, tinha sido encontrada morta e toda estraçalhada. Logo, o povo começou a falar de novo na história do lobisomem. À tarde, aquela conversa chegou aos ouvidos de Fabiola, que morava numa das ruas próximas aonde a menina tinha sido achada morta. "Ninguém viu quem foi não, dona Jordânia?" perguntou ela a uma das vizinhas que conversavam sobre isso à frente da sua casa. "Viu não, minha filha? O povo diz que foi o tal do lobisomem. Mas onde já se viu o lobisomem existir? Isso é conversa de quem não bate bem da cabeça, não é verdade?" perguntou a senhora a Fabiola. "É mesmo", respondeu Fabiola meio sem graça, já entrando em casa. Estava branca feito papel. Ela sabia que lobisomens existiam, pois com os próprios olhos já tinha visto um. E até mesmo sabia quem era ele em sua forma de gente. Ali sempre se ouviu causos de lobisomens rondando as noites. Por isso mesmo, quase ninguém saía de casa depois das 11 da noite. Fazia uns 4 meses que Fabiola tinha se deparado numa madrugada com um lobisomem. A criatura a perseguiu pela rua, mas por sorte ela tinha conseguido se esconder em uma casa em construção. Perto do dia clarear, ela viu o sujeito que era o lobisomem aparecer. Estava todo sujo de terra, como se tivesse se espojado no barro. O sujeito era Dudinha, um rapaz que tinha problemas mentais. Mas era bem quisto por todos ali. Não mexia com ninguém e nunca tinha tido problemas ou reclamações dele. Fabiola fez o maior escândalo na rua, revelando que Dudinha era o lobisomem que assombrava a Portelinha. Mas acabou se saindo como doida por todos. Desde então, não mais tocou no assunto. E depois desse dia, não viu mais o lobisomem. Mas de vez em quando, sentia alguém lhe observando na escuridão. Fabiola fazia programas, portanto, à noite era praticamente o seu horário. Acordava tarde e de 10 horas da noite saía de casa. Naquele fim de tarde, Fabiola saiu para comprar pão e na volta se deparou com Dudinha perto da padaria. Fabiola desviou o caminho para não passar perto dele, mas percebeu que ele não tirava os olhos dela em nenhum momento. Ela o evitava desde o dia em que fora perseguida por ele em forma de lobisomem. Ela percebia que no olhar dele havia muito desejo em possuí-la. Até ali, Fabiola não pensava que ele pudesse matar alguém. Mas depois da morte daquela adolescente naquela manhã, teria que ter muito cuidado ao andar de madrugada. Não poderia contar a ninguém ali, pois muitos não gostavam dela pelo que ela fazia nas madrugadas. Fora que já tinha provado isso, pois ninguém acreditou nela quando disse que Dudinha era o próprio lobisomem. Estava sozinha ali. Dudinha, na visão das pessoas, era uma boa pessoa. Já ela é que não era bem vista pelos vizinhos.
mas ela sabia do que aquele lobisomem era capaz. Fabíola voltou para casa depois de ter comprado o pão, mas logo saiu de novo. Antes das 10 horas da noite, ela voltou para casa. Tinha comprado um revólver a um primo no outro bairro. Tinha medo da polícia pegar com aquela arma ilegal, mas precisava agora ter uma proteção contra aquele demônio. Tomou um café com pão e pôs a arma na bolsa e saiu. Queria largar aquela vida. Quando veio para Maceió, tinha apenas 13 anos. A mãe tinha mandado ela para trabalhar na casa de uma irmã, a tia Joana. Achava que a filha na cidade grande teria mais chance de vencer na vida do que no interior. Na casa da tia Joana, Fabíola trabalhava de doméstica e à noite ia à escola pertinho de casa. Mas quando fez 16 anos, o marido da tia passou a tratar ela diferente. Logo, ela percebeu as segundas intenções daquele homem terrível, que já tinha mais de 60 anos. Fabíola sentia-se acuada. Pensava em contar à tia tudo aquilo, mas tinha medo dela não acreditar. Certo dia, aquele homem maldito chegou bêbado e tentou pegá-la à força na cozinha. A agarrou e pediu que ela fizesse silêncio. Fabíola, mesmo muito assustada, foi rápida e com uma faca que conseguiu pegar da pia, fez um corte no braço do homem. A tia, que estava na sala vendo TV, correu até lá com o barulho dos talheres caindo no chão. Fabíola bem que tentou contar a verdade, mas a tia não quis ouvir. Preferiu acreditar no marido e pôs a sobrinha no olho da rua. Vivendo na rua, Fabíola não demorou a cair naquela vida para sobreviver. A madrugada seguia e Fabíola já tinha feito um dinheiro suficiente com seus programas e voltava para casa. Dessa vez, vinha acompanhada. Era Zaqueu, que morava também na Portelinha. Zaqueu trabalhava de porteiro num prédio em Maceió, perto de onde Fabíola fazia os programas. Fazia uns 2 meses que de vez em quando os dois pegavam o mesmo ônibus e vinham juntos. Zaqueu, diferente dos outros homens, nunca dava em cima dela. Muito pelo contrário, a tratava bem e com respeito. Mas Fabíola sabia que ele tinha aquele interesse nela, mesmo não demonstrando. Hoje apareceu um senhor bem gordo e queria que eu levasse a sacola dele até o apartamento dele. Eu disse: meu senhor, eu sou o porteiro, não posso deixar meu posto não, disse Zaqueu de um jeito bem engraçado. Fabíola sempre achava graça daquele jeito dele contar as coisas. Lá dentro dela, gostava de conversar com ele. E nos dias em que não o via, sentia falta. Uma vez mesmo, tinha até deixado 2 ônibus passarem na esperança de voltarem no mesmo veículo. Mas ele não apareceu. Zaqueu sabia no que Fabíola ganhava dinheiro, mas nunca perguntava ou entrava no assunto. Na Portelinha, Fabíola, vez ou outra, se encontrava com ele. Ele a tratava sempre do mesmo jeito, com respeito. Sabia que ele era bem reservado. Às vezes, passava e o via bebendo uma cervejinha na porta de sua casa. Até nisso, Fabíola o admirava. Nunca o tinha visto em bares na Portelinha ou bêbado arrumando confusão. Numa das ruas, Zaqueu parou e fez algo que Fabíola jamais poderia imaginar. Ele se despediu e estendeu a mão para ela apertar. Fabíola, pega de surpresa por aquela atitude, ficou sem saber o que fazer. Até que apertou a mão dele e também disse tchau. Zaqueu seguiu para sua casa sem olhar para trás. Fabíola ficou parada na entrada da rua dele, ainda tentando entender. Logo, voltou a si e percebeu que ainda faltava um bom pedaço para chegar em sua casa. Foi quando viu aquele rosnado terrível. Um arrepio correu todo o seu corpo feito um choque. Era ele, Dudinha, na forma de um lobisomem. Fabíola sentiu o cheiro podre de carniça e, ao se virar, se deparou com aquela criatura horrenda, pronta para lhe atacar. Com certeza,
Dudinha, na forma de lobisomem, estava com ciúmes de Zaqueu e por isso rosnava com muita fúria. Rapidamente, ela meteu a mão na bolsa e tirou o revólver de lá. Apontou para aquela besta. A criatura continuou a rosnar com muita raiva. Mas no salto, aquele ser demoníaco já fugia para longe, se escondendo em algum lugar na escuridão. Fabiola voltou para sua casa, olhando para todos os lados. E depois de trancar a porta, se deitou na cama. O coração só faltava pular fora pelas caixas do peito. Teria que andar agora com muita cautela. Mas em meio àqueles pensamentos que seguiram o susto, Fabiola lembrou do que Zaqueu tinha feito. Lembrou do aperto de mãos e sentiu todo o carinho dele ali. Jamais pensou que um simples aperto de mão faria ela se sentir tão bem. Logo ela, que era acostumada a todo tipo de maus tratos dos homens. Temia que estivesse se apaixonando por ele. Não posso me apaixonar por ele. Ele mora com a avó num barraco pior que o meu. Não pode me dar a vida que eu quero, dizia ela para si mesma na cama. De repente, ela teve um susto. E se Dudinha fizer alguma coisa com Zaqueu? Disse para si mesma Fabiola. Naquela madrugada, não fechou os olhos um só segundo. Teria que fazer algo assim que o dia amanhecesse. Quando o dia amanheceu, Fabiola seguiu pela rua. Mas no caminho, viu um monte de gente reunida ao redor de algo. E um policial pedia para que todos se afastassem. Naquela hora, seu coração estremeceu. Todos olhavam e apontavam para o chão. Fabiola foi se aproximando, até que viu aquilo e se espantou. Era um corpo, todo estraçalhado. "O que foi isso?" perguntou ela. "Mais uma mulher foi morta", disse um dos homens. "Se isso fosse num sítio, eu ia dizer que quem fez isso foi uma onça", disse outro curioso ali. "Uma onça ou alguém com muita raiva", falou outro rapaz. Fabiola saiu dali meio tonta. Estava acostumada a ver pessoas mortas. Geralmente, ali no bairro, muita gente aparecia morta ligada a crimes ou até mesmo garotas de programa. Mas tinha pensado, por um segundo, que aquele seria o corpo de Zaqueu. Ela pensou em dizer a todos que aquilo era obra de um lobisomem, mas achou que todos iam rir dela. Chegou na casa de Dudinha. "Cadê Dudinha?" perguntou Fabiola a Dona Valéria, mãe do rapaz, que estava na porta vendo o movimento das pessoas para ir ver aquela morte. "O que é que tu quer com ele?" perguntou a senhora de volta com raiva. "Quero tratar de um assunto sério com ele, com a senhora. Eu sei que ela é o lobisomem que está matando essas mulheres. Ele me apareceu ontem. Você tá doida, menina? Dudinha nem saiu de casa. Ele tá adoentado esses dias", disse a mãe de Dudinha. "Mentira! Chama ele aqui!" gritou Fabiola. Foi quando ela ouviu lá de dentro da casa um choro e o som de coisas caindo no chão e se quebrando. "Olha o que você fez, sua... gaguejou Dona Valéria, querendo esculhambar Fabiola. "Sua o quê? Diga!" falou Fabiola, já ouvindo a voz de Dudinha chorando e chamando pela mãe. Dona Valéria fechou a porta enquanto Fabiola dizia: "Segure seu filho, porque se ele sair essa noite, eu vou acabar com a raça dele." O dia seguiu nervoso para Fabiola. A discussão e a cena daquele corpo dilacerado tinham deixado ela nervosa. Saiu para seus programas aquela noite e não conseguiu fazer nenhum. Estava preocupado com Zaqueu. Algo lhe dizia que Dudinha faria algo com ele na forma de lobisomem. Quando deu 2 da manhã, horário em que geralmente ele largava, Fabiola esperou vários ônibus passarem na esperança de ir junto com ele. Sabia que ele seria indefeso para um lobisomem. Ela, por outro lado, estava armada. Mas os minutos passaram e já ia dar 3 horas da manhã. Achou que talvez já tivesse largado. Já na rua, para ir para sua casa após descer do ônibus, Fabiola olhava para todos os lados com a arma na mão, escondida atrás da bolsa. Foi quando foi derrubada no chão. A arma foi lançada longe com a queda. Logo, o corpo de Fabiola foi arrastado para a escuridão. Fabiola, ainda meio tonta, percebeu que não era o lobisomem. Era um homem com um capuz no rosto. "O que você quer? Tem algum dinheiro na minha bolsa. Pode levar", disse Fabiola,
mesmo sabendo que aquele homem não queria seu dinheiro. Silêncio, eu vou usar você e depois vou te fazer em pedacinhos, falou o homem encapuzado, tampando a boca de Fabíola com a mão. Com a outra mão, segurava um facão que ia rasgando a roupa da moça. Foi de repente aquilo. O homem encapuzado foi levantado no ar por uma criatura peluda de quase 2 metros. Era o lobisomem. Socorro! Socorro! Gritava Fabíola. O lobisomem, com uma mordida só, rasgou a barriga do homem encapuzado e o segurou no ar. Na hora, Fabíola percebeu que Dudinha não era o assassino das mulheres. E naquele momento também percebeu que ele tinha salvado sua vida na forma de um lobisomem. 2 disparos se ouviram pela madrugada. Fabíola viu quando o lobisomem gemeu de dor. Ele olhou para ela com um ar terrível, que podia ser de tristeza ou de ódio, e caiu no chão com o corpo do homem encapuzado. Estava morto. O autor dos disparos estava do outro lado da rua. Era Zaqueu, que tinha ouvido os gritos de Fabíola e quando veio socorrê-la, encontrou a arma no chão. Zaqueu, ao chegar, se deparou com aquele lobisomem e, sem pensar, atirou 2 vezes. Logo, ele correu e levantou Fabíola, perguntando se ela estava bem. Do seu lado, o corpo do lobisomem estava por cima do homem encapuzado. Os 2 estavam mortos. Aquele lobisomem tinha salvo a vida de Fabíola. Ela ainda tentou estancar o sangue dele, mas nada mais podia fazer. Estava morto. Zaqueu não entendia nada, estava muito assustado. Fabíola, também muito nervosa, o abraçou. Os 2 ficaram ali abraçados por um momento. E nem perceberam que o lobisomem voltava à sua forma humana, revelando que realmente Dudinha era aquela criatura. Perto do dia clarear, a polícia, que tinha sido chamada, já estava no local. Identificou os 2 corpos. Um era de um morador da Portelinha que tinha problemas mentais, chamado Eduardo Miranda. O outro era um empresário de Maceió. Logo, foi comprovado que o empresário tinha sido o autor das mortes da adolescente e da mulher. Contra ele, já havia acusações de crimes semelhantes, com outras mulheres. No sábado seguinte, Fabíola seguia às 10 da noite para seus programas. Ela não percebeu, mas estava sendo seguida. Fabíola, lhe chamou uma voz. Ela se virou e reconheceu aquele rosto. Era Zaqueu, estava em sua folga. Desde a noite daqueles acontecimentos que os 2 não se viam. Naquela madrugada, Fabíola jogou fora a arma com medo deles serem acusados de algum crime. Fabíola, eu queria te pedir 2 coisas, disse ele, meio sem jeito. O quê? Perguntou ela. Não sai hoje não? Fica comigo, pediu ele, segurando a mão dela. Fabíola ficou vermelha. Nunca tinha se sentido assim em toda a sua vida. A rua estava cheia de gente. Tá bom, disse ela meio sem jeito também. Mal ela terminou de falar, e para espanto de todos ali, Zaqueu a beijou de repente. Depois, seguiram pela rua de mãos dadas sobre os olhares dos vizinhos. No fim da rua, Fabíola perguntou: e qual a outra coisa que você ia pedir? Casa comigo. Eu sou pobre, mas juro que vou fazer todos os dias você se sentir uma rainha, falou Zaqueu. Fabíola aceitou e largou aquela vida que levava. Mesmo pobres, os 2 foram muito felizes e tiveram um filho. E sempre ajudavam Dona Valéria, a mãe do finado lobisomem, que a partir daquele dia passou a ser considerada parte da família. Os causos mal-assombrados do YouTube viraram livro. Causos mal-assombrados. Mergulhe nos mistérios que se escondem nos causos de assombração do canal do YouTube Causos de Cordel. Seres lendários, como lobisomens e entidades das matas, estão aqui em histórias assustadoras. E também a criatura pálida, ser que já faz parte de uma nova mitologia do canal.
O livro traz ainda notas com curiosidades e informações sobre alguns dos causos. Uma leitura cheia de nostalgia que evoca os tempos em que nossos pais e avós nos contavam causos mal-assombrados. Adquira já o seu e-book no Amazon, link na descrição. Olá, minha gente, aqui é o Rui Henrique, animador e escritor do canal Causos de Cordel. Se você tem um caos mal-assombrado, você vai enviar para este e-mail que está aparecendo no vídeo. Mas atenção, a história tem que estar bem escrita e ser muito assustadora. Se você quiser enviar um vídeo contando sua história, também pode. Estamos preparando o novo quadro Histórias Mal-Assombradas dos Inscritos. Então, não perca tempo, envie logo sua história.